Eu creio que temos vivido em tempos difíceis, não tempos diferentes do tempo de Jesus. Não. Muitas vezes nós achamos que está tão difícil hoje. Hoje está muito fácil. Muito fácil. Muito simples. Não temos perseguição. Ninguém foi expulso de Alto Taquari, teve que ir para Cuiabá, teve que ir para o Goiás, para o Tocantins, o Nordeste, o Macapá, para fugir da perseguição. Nós estamos aqui de portas abertas, temos liberdade para sairmos daqui lá na praça e falar do amor de Jesus. Pode alguém não gostar, mas ninguém vai fazer nada. Está muito simples hoje, muito fácil. Mas diante dessa facilidade, nós ainda queremos mais facilidades. Arrumamos subterfúgio na nossa vida para fugir daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes achamos que o nosso Deus é incapaz, impossibilitado, e queremos dar uma forcinha, uma mãozinha, e queremos ajeitar as doutrinas de Deus para que elas se encaixem com as nossas, e queremos facilidades, queremos comodismo, queremos conforto. Mas o Senhor, desde ontem à noite, tem falado no meu coração sobre 7 palavras que estão registradas nas 7 cartas que foram escritas às igrejas da Ásia, 7 cartas de Apocalipse. Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse. Capítulo 2 e capítulo 3, está registrado essas 7 cartas. E uma repetição nessas cartas, que se familiarizam, faz essas cartas se tornarem familiares, e faz trazer uma conotação de um entendimento que foi uma pessoa única que escreveu as 7 cartas. Nós sabemos quem foi. Foi João, que escreveu por Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de ser, aquele que foi morto, mas ressuscitou e está vivo. No capítulo 2, o versículo 7, o versículo 11, o versículo 17, o versículo 19, o versículo 29, no capítulo 3, o versículo 6, o versículo 13 e o versículo 22, diz exatamente assim. Se quiser pegar um desses versículos, é pegar o versículo 7 do capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, diz às igrejas. É claro que essas cartas foram direcionadas às 7 igrejas da Ásia, mas o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, porque Ele é o Deus, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Da mesma forma que Ele falou no passado, e Ele falou às igrejas da Ásia através de João, Ele fala conosco. E para quem é essa voz? Essa voz é para quem tem ouvidos. Essa voz não é para quem tem orelhas. Essa voz não é para quem tem o pavilhão auditivo. Essa voz não é para quem tem o ouvido físico perfeito. Uma audição 100%. Não sei se alguém tem audição 100%, mas vamos dizer assim. Mas aqui o texto diz, Jesus diz aqui que é para aqueles que têm ouvidos. Saber ouvir a voz de Deus é algo que nós precisamos treinar. A palavra de Deus, ela é bem clara, ela mostra que Deus fala continuamente. Deus fala a todo momento. E muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer assim: mas Deus não fala comigo. Não é problema de voz, é problema de audição. E muitas vezes uma audição distorcida leva a ouvir uma voz que não é a voz do Espírito. Então há necessidade de um discernimento, há necessidade de uma afinidade, há uma necessidade de um relacionamento, há uma necessidade de um convívio com Deus, com o Espírito Santo,
de uma forma contínua. E esta forma contínua não é da minha forma, do meu jeito. Nós temos vivenciado, amados, tempos de dificuldade auditiva. Como as pessoas têm dificuldade para ouvir. As pessoas querem falar, as pessoas querem expressar, as pessoas querem dizer, as pessoas querem falar dos seus sentimentos. Eu recebo muitas pessoas, eu ouço muitas pessoas. Deus me deu esta capacidade de ouvir. E muitas vezes eu ouço, e eu tenho vontade de dizer alguma coisa, mas eu digo assim: não vou dizer, eu vou jogar saliva fora. E quantas vezes eu me atrevo a contrariar o meu conceito, eu acabo dizendo, e eu percebo que perdi meu tempo, e eu me calo. Eu entendo que as pessoas precisam falar, mas eu entendo que para eu caminhar no Senhor eu preciso aprender a ouvir. Muitas vezes a pessoa fala meia hora, e aí, quando ela dá uma pausa, eu tento dizer uma coisa, ela assim, e continua, volta no assunto. Quer dizer que o que eu falei, não ouviu. Até escutou, mas não ouviu. Se a hora que ela sair e perguntar o que eu falei, ela não sabe dizer o que eu falei. Este é o problema nosso com Deus. A palavra de Deus lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, diz que Deus falou com Samuel. E no versículo 10, Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel ouviu a voz do Senhor. Só que se você ler os versículos antecedentes, no versículo 7, lá diz assim, que Samuel não conhecia Deus. Por isso, das outras duas vezes, quando ele ouvia chamar, ele corria para o quarto de Eli e dizia: o Senhor me chamou? Não te chamei, vai dormir. Samuel voltava a dormir. Na segunda vez, Eli entendeu que Deus queria falar com Samuel, então Eli ensinou. Nós precisamos ser ensinados a ouvir a voz de Deus, para que os nossos conceitos não se estabeleçam. Amados, nós vivemos muito de justificativas. Nós pegamos palavra de Deus e distorcemos, nós formamos heresias, nós nos tornamos heréticos, contraditórios a Deus. Queremos usar a palavra de Deus para o nosso próprio benefício. Acusamos o reino de Deus, acusamos as doutrinas da palavra, contrariamos os propósitos de Deus para fazer a nossa vontade. Isso nós vemos no nosso meio. Nós vemos isso no meio de liderança, apoiando ideias absurdas que contrariam a palavra do Senhor. Nós vamos acordar para isso. Deus fala, mas Deus fala com quem ouve. Deus fala com quem ouve. Deus não desperdiça seu tempo. Deus não desperdiça. A palavra de Deus diz que os dons de Deus são irreversíveis e irrevogáveis. Mas Deus não dá dons e habilidades para quem não tem habilidade, quem não se dispõe e quem não quer. E muitas vezes nós perdemos aquilo que Deus tem para nós por falta de condição de ouvir Deus. Nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ter a sensibilidade de nos dispor à ação de Deus, a ouvir a voz do Senhor. Nós queremos que os nossos problemas sejam resolvidos, mas nós não queremos sermos tratados por Deus. O tratamento vem através da orientação, o tratamento vem através da direção do Espírito Santo nas nossas vidas, mas da forma dele, do jeito dele. Queremos ouvir aquilo que agrada o nosso coração. Eu não posso falar muito, senão vou entrar no tema do congresso. Isso está me coçando isso, né? Nós somos cheios de reações, mas reações contrárias. Quando Samuel, me perdoe, meu, mas eu vou dar uma beliscada. Quando Samuel ouve a voz de Deus, o falar de Deus foi uma ação na vida de Samuel. Ele poderia ter duas reações diferentes: ouvir a voz
e se dispor a ouvir a voz e dizer: não quero ouvir isso. Qual tem sido a nossa reação diante daquilo que Deus tem falado conosco? Eu não quero ouvir isso. Eu não quero. Uma vez alguém nos procurou e começou a reclamar da vida. E eu comecei a falar com ele. Eu comecei a pesquisar na vida dele. Precisava achar uma raiz daquele mal. Meu irmão, como é que está assim? Não, pastor, está bem. E é nesta área. Não, pastor, graças a Deus, Deus tem me tratado. E fui falando. Meu irmão, você é dizimista? Falei: pastor, não fala comigo nesta área. Falei: pois é, a raiz está podre aí. A fidelidade nossa com Deus tem que ser 100%. Eu não consigo ser fiel 99,9%. Deus não trata assim. Se existe algo que tem impedido a minha fidelidade com Deus, Deus quer tratar. Qual é a minha resistência em relação a isso? Como está meu ouvido em relação a esta área? Muitas vezes não queremos nem pensar nisso. Não, naquilo eu não posso nem pensar. Deus não está preocupado com isso. E fazemos muitas vezes como aqueles cavalos de carroça: colocam um tapa para enxergar a sua frente, não enxergar as margens, as beiras nossas. E é nessas beiras é onde o inimigo se estabelece. É na semente da beira do caminho, onde a terra não está preparada, e precisamos dar mais atenção. Nós corremos atrás de pessoas que nos apoiam, nós não corremos atrás de pessoas que nos tratam. Nós queremos conselho de pessoas que passam a mão na cabeça. Nós não queremos conselho de pessoas que nos confrontam o nosso erro, o nosso pecado. Nós tapamos os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Se alguém diz algo que agrada o nosso coração: Deus falou comigo. Se ouvimos alguma coisa que não agrada o nosso coração: misericórdia. Isso não é palavra de Deus. Não é assim, irmãos, que acontece? É. E muitas vezes nós estamos embarcados aí. Como está o nosso ouvido? Como você tem disposto o teu ouvido para ouvir a voz do Senhor? Olha, irmão, se existe uma coisa que tem agravado o nosso ouvido, é a religiosidade. É a religiosidade. E nós temos que quebrar conceitos religiosos em nós. Precisamos disso. Em Hebreus capítulo 3, o apóstolo, não sei quem foi que escreveu os Hebreus, tá? Diz assim, capítulo 3, versículo 7, fazendo uma referência lá do Salmo 95, versículo 7, este autor aos Hebreus diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Quando o autor aos Hebreus cita esse texto, ele está citando a situação lá de Meribá, a rebeldia de Meribá. E aquela rebeldia levou Moisés, levou o líder de Israel, levou o líder de Israel impedindo que ele entrasse na terra prometida. Muitas vezes nós achamos que a tentação é fraca, que nós subestimamos ela. Eu venço isso aí, eu vou dar um jeito, eu passo por cima disso aí, porque Deus está comigo. Mas Deus estava com Israel, Deus estava com Moisés. Mas um ato de ira, de raiva, de impetuosidade de Moisés, e fez da forma dele, não da forma de Deus, cortou Moisés da relação com Deus, daquilo que Deus tinha para ele, que era colocar dentro da terra prometida. Por quê? Porque não ouviu a voz do Senhor. Porque não ouviu a voz do Senhor? Porque endureceu o coração. Endurece o coração, fecha-se o ouvido e caminha em princípios próprios, em determinações próprias, em orientações próprias, em doutrinas próprias. Eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso daquilo. Soberbos e arrogantes. Eu não preciso de escola dominical, imagine. Aprender, então vem ensinar.
vem ensinar. Isso é bom demais, vem ensinar. Eu preciso aprender. Eu vou sentar para aprender. Nós precisamos realmente estar atento àquilo que Deus tem para nós. Ouvidos abertos, visão aberta, direção de Deus, resultado de Deus para a nossa vida. Você quer resultado de Deus para a tua vida? Abra os teus ouvidos, amado. Abra. Ouça a voz do Senhor. Não queira ouvir aquilo que você deseja, queira ouvir aquilo que Deus tem para você, mesmo que doa. Não faça como crianças emburradas, né? Essas crianças mal criadas, filhas de pai frouxo, que se esparramam no chão aí. O teu pai não é frouxo, não. E ele vai chegar, ele vai te corrigir, porque a Bíblia diz que Deus corrige os filhos que amam. E você é amado de Deus. É amado de Deus. Eu quero que Ele corrija mesmo, para que você alinhe com Deus e você conquiste o melhor que Deus tem para você. É por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui, para sermos tratados por Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos.